democracia fala assim, escolha é um dos pilares, não é? Eu tenho a escolha de, inclusive, não votar, mas isso aqui não acontece. O Nelson diz o seguinte, voto facultativo e voto de papel. Eu não acredito no sistema de urnas eletrônicas. Então nós temos o Nelson, o Leandro, o Rubens participando conosco com opinião sobre voto obrigatório e urna eletrônica. Você que está nos vendo, se quiser participar, mande o seu recado para o @Jornal da Massa pelo Twitter. E aí, Paulinho? Ô, Daniel, esse aí é o grande debate, assim, de debate eu falo dos grandes, do que tem que ser feito imediatamente, com resultados para escolher agora, é essa história de urna eletrônica. Quando a gente, lá no início, eu falei que havia um entusiasmo com a Copa sem base racional, também há um entusiasmo, um encantamento com esse negócio de voto eletrônico, também sem nenhuma base racional. Veja, não há sentido nenhum no voto eletrônico. O TRE vai lá e faz a urna, contrata alguém, faz aquele negócio todo e tal. Enquanto ele tem um sistema, há milhares de iniciativas individuais tentando furar esse sistema, sabe? Esse sistema ele não vai estar blindado jamais, porque ele foi lá bolado por 6, 7, 10 pessoas, não sei quantos técnicos, e eles têm que encarar outros milhares que ficam tentando e bolando alternativas, sabe? Então, você vai ter até por probabilidade muito maior de que alguém um dia consiga fraudar do que ele se proteger sempre. Isso acontece, inclusive, com os bancos. Os bancos que têm sistemas eletrônicos, mexem com dinheiro, enfim, eles são fraudados, têm o teu sistema invadido o tempo inteiro, só que eles têm poder econômico de indenizar as vítimas e tal, e mesmo assim eles têm condição de buscar no mercado os melhores técnicos. Um banco pode pagar o que quiser para um grande técnico para fazer a sua defesa, e mesmo assim ele tem um sistema furado. Sabe, para começar, então dizer que o sistema do TRE é inviolável só porque é do TRE, é bobagem, isso é tolice, a possibilidade total. A internet está coalhada de vídeos aí de gente demonstrando como é que se frauda as urnas eletrônicas. Há relatórios de universidades, relatórios com bases técnicas mostrando como é que se frauda a urna eletrônica, mas a gente aceita correr o risco. Para quê? Para ter o resultado de uma escolha que vai determinar quem vai ocupar um cargo daqui a 2 meses, tendo esse resultado em 2 horas. Não há sentido nenhum em correr esse risco, por causa que não há necessidade de imediatismo. Você não acredita na lisura das urnas eletrônicas? Não tenho razão nenhuma para acreditar. Nenhuma razão. Eu não estou dizendo que o TRE é mal intencionado, não é isso. Estou dizendo que ele não tem como se proteger de milhares de tentativas de invasão que acontecem o tempo inteiro, como os bancos acabam não tendo. Sabe? Só que um banco, ele assume esse risco, uma empresa, porque ela ganha em agilidade. O cara faz a conta. O que eu ganho em agilidade, porque eu estou no mercado, estou disputando, eu preciso ser veloz para eu superar o meu concorrente e vender facilidade. O que eu ganho em agilidade é muito maior do que os prejuízos que eu tenho com eventuais invasões ou investimento em defesa. Então eu faço, porque eu preciso disso. Agora o TRE não. O TRE, a eleição é em outubro, o sujeito vai assumir o cargo em janeiro. Em janeiro. Então, por que tem que ter esse resultado tão rápido? Por que tem que correr esse risco todo de invasão? Era muito melhor o sistema de voto impresso, que também o voto que o sujeito lá ia fazer o X. Mas havia possibilidade de fraude. Mas a possibilidade de controle era muito maior. Inclusive a possibilidade de recontagem 1 a 1. Você olhar documento a documento. No voto eletrônico, como é que faz? Não dá. Aqui em Balsa Nova houve um empate na eleição. Reconta lá o voto de Balsa Nova. Você vai lá, aperta na urna, ela imprime o mesmo resultado. Imprime o mesmo resultado. Não dá, então não tem sentido. Tanto que nenhum outro país decente usa o voto 100% eletrônico. Então, só a gente. E só a gente tem jabuticaba também. Essa é uma opinião do telespectador que levanta esse tema que você disse por último. O Marcinho diz o seguinte: eu não acredito no voto eletrônico, pois se fosse bom, a Europa e os Estados Unidos já teriam adotado esse sistema. Aí a gente fica com orgulhos bobos, aquele orgulho irracional. De novo, hoje esse é o tema do programa, né? De novo aquela história, olha, os americanos eles ficam dias e dias contando voto enquanto a gente tem o voto em 2 horas. Olha como eles são burros. Sim, eles são burros, eles inventaram a internet e tal. Mas e o outro lado? Essas coisas todas, e eles mesmo assim negam o voto eletrônico. Por que será? Não é? É por causa disso mesmo, porque não há necessidade do voto ser eletrônico. Leva tempo, eles preferem ter o documento certinho, a possibilidade de recontagem, como era aqui antes, né? Mas a gente precisa se orgulhar de alguma coisa. Pena que se orgulha de estupidez.